Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aplauda o Senhor Jesus se você puder. Glória a Deus. Pois de fato Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa colheita, Ele é o nosso motivo, é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós retornaremos aqui, tudo é por Ele. Desde o momento em que você saiu da sua casa, que lá no seu coração você disse: eu estarei na casa do Senhor, nós estamos fazendo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, na posição em que estamos, abra sua Bíblia comigo, num texto que Deus colocou ao meu coração, para ministrar ao seu coração, que está na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. Enquanto você acha, eu quero fazer menção do pastor Elson Trevisan e da esposa Rosalina Trevisan. Eles estão nos visitando, e não sei se foram ou se são pastores da Quadrangular já há mais de 40 anos, acredito que foram, estão ali. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, a gente fica muito feliz, e saibam que esta igreja está de portas abertas sempre, para recebê-los com muito carinho aqui neste lugar. A igreja está feliz pela vida deles, amém? Muito obrigado, queridos, que Deus abençoe. Os irmãos acharam? Amém? Quem não achou pode acompanhar projetado, a versão que eu tenho nas minhas mãos é NVI. Esse texto, queridos, eu ministrei ele aos obreiros, né? Uma reunião que a gente teve, acho que uns 15, 20 dias atrás. De lá para cá, alguns obreiros me disseram: pastor, você tem que pregar essa mensagem num culto, você tem que pregar num culto, você tem que pregar num culto. E aí eu orando, e Deus disse: você tem que pregar no culto. Então tá bom. E eu quero pregar essa mensagem. 1 Timóteo 5:8, na NVI diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Em algumas versões diz que é pior do que um infiel. Amém? Sente-se, fique à vontade. E eu já sei que esse silêncio é por conta da gravidade do texto. Gravidade num bom sentido, porque esse texto ele é muito simples, muito reto e também muito direto. E eu confesso que hoje eu tenho uma palavra pastoral para a sua vida. Hoje é aquele culto de domingo em que o pastor quer conversar com a sua igreja. O pastor quer conversar com as suas ovelhas, com o seu povo. Pois, como eu sempre digo, há cultos, há momentos, há palavras em que Deus muitas vezes nos chacoalha, nos traz para a realidade. Há momentos e cultos em que Deus nos dá um empurrão, nos dá uma injeção de ânimo. Há momentos em que Deus nos traz palavras de motivação, de energia, de força e de graça. Mas há momentos em que Deus precisa também nos pegar, nos colocar numa cadeirinha, sentar diante de nós e ter um tete-a-tete, como diz o bom diálogo. Ter um papo, ter um olho no olho, porque esses momentos também são muito importantes, são momentos extremamente fundamentais para que a glória do Senhor se manifeste sobre a nossa vida, para que a palavra do Senhor Jesus continue trabalhando sobre a nossa vida, porque não há nada tão poderoso, tão poderosa quanto a palavra de Deus trabalhando no meu e no teu coração. Toda mudança de vida, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós almejamos, ela está contida na palavra do Senhor Jesus. Por isso eu parabenizo você que todos os cultos aqui está, sempre vem ouvir uma palavra, permanece até o fim, não vai para casa antes de receber a bênção pastoral, porque aqui você é instruído, aqui você é ensinado, aqui você tem o caminho da palavra do Senhor Jesus, e dessa forma Deus tem nos abençoado. Amém? Queridos, o fato é que Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve ao seu filho na fé, Paulo escreve ao seu pupilo, como alguns diriam. Paulo escreve a um moço, um jovem pastor, que tinha uma chamada fantástica, que tinha uma chamada incrível, que estava pastoreando uma igreja, que cuidava da sua igreja, que amava a sua igreja, mas que precisava a todo momento ser ensinado, que precisava a todo momento ser orientado, que precisava a todo momento do auxílio do seu mentor, como a palavra hoje é mais chique, né? O auxílio do seu mestre, do seu mentor, do seu orientador, o auxílio do seu pai na fé. E a todo momento Paulo faz isso, não apenas com Timóteo, mas com outros personagens também. Você vai perceber que Paulo ele escreve cartas de instrução, ele escreve cartas de ensino,
ele escreve cartas para trazer aos seus filhos, trazer às suas igrejas, trazer aos que leem essa carta orientações de como permanecer, de como ser e como viver. E Paulo escrevendo a Timóteo não era diferente, pois Paulo ele escreve a Timóteo dizendo para ele algumas orientações com relação à igreja, algumas orientações com relação ao pastoreio da igreja, e chega-se nesse ponto onde Paulo escreve a Timóteo as orientações acerca da igreja, do cuidado das viúvas, as orientações acerca do cuidado das pessoas, as orientações acerca do cuidado da igreja como propriamente dita. E aí você vai ler o texto, você vai perceber que Paulo descreve algumas orientações, e dentre essas orientações Paulo estava dizendo o seguinte: há algumas viúvas, algumas verdadeiras viúvas, Paulo ainda disse. Verdadeiras porque na concepção de Paulo, verdadeira viúva é aquela que não tinha filhos, aquela que não tinha familiares, aquela que não tinha quem velasse por ela, aquela que não tinha quem lhe cuidasse. A verdadeira viúva, na opinião de Paulo, nos escritos de Paulo, é aquela que tinha sido fiel ao seu marido, acima de 60 anos, que não poderia ser inserido no mercado de trabalho da época, pois como todos conhecem, sabem, a cultura judaica da época não dava muita oportunidade às mulheres de mais idade para trabalhar. Então imagine que uma viúva com seus 50, com 60, talvez até com os seus 70 anos de idade, sem filhos ou com filhos distantes, sem parentes, passaria dificuldades. E Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: é responsabilidade da igreja o cuidado, é responsabilidade dos irmãos o cuidado. Porém antes Timóteo, Paulo escrevendo, antes Timóteo, eu quero que você entenda que aquelas que têm família, aquelas que têm filhos, aquelas que têm familiares, aquelas que têm parentes próximos, estas podem ser cuidados pelos seus parentes, estas podem ser cuidadas por seus familiares, estas podem ser cuidadas por quem está próximo. E aí vem o versículo que nós lemos, o versículo de número 8, o versículo que traz a instrução a cada um de nós, onde Paulo disse: se alguém não cuida dos seus familiares, se alguém não cuida dos seus próprios da casa, este nega a fé. Paulo não diz que este está pecando, mas Paulo está dizendo que este é pior aos infiéis, porque a cultura da época, mesmo os infiéis cuidavam das viúvas, os filhos infiéis cuidavam das suas mães, as mães infiéis cuidavam dos seus filhos, os irmãos, os familiares infiéis cuidavam das viúvas. Então Paulo vai instruir a Timóteo dizendo para ele que a família deve ser cuidada, a família deve cuidar das viúvas, a família deve cuidar de quem está ao lado, a família tem a responsabilidade de cuidar de quem está próximo. Por quê? Porque Paulo entendia que a família é a célula principal da sociedade. Paulo entendia que a família é a primeira criação de Deus, a primeira instituição criada por Deus. Paulo entendia que a família é a base de tudo. Paulo entendia que a família é a base da salvação. Paulo entendia que a família é a base da eternidade, porque sem família não haveria famílias eternas, sem família não haveria perpetuação da espécie humana, sem família não haveria perpetuação do projeto de Deus, que é um homem, a mulher e seus filhos. Por isso Paulo disse a Timóteo: mantenha viva e acesa a chama da família. É isso que Paulo nos ensina. Paulo estava dizendo a Timóteo: meu filho, eu preciso que você cuide da família, eu preciso que a igreja tenha como responsabilidade a família não pode se desvalecer nas tuas mãos. Paulo disse isso a Timóteo, parafraseando, claro, não disse isso com suas letras, mas eu estou trazendo esse ensino a você. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, cuida das famílias, porque as famílias é a base da igreja. Cuida das famílias, porque a família é a base da sociedade. Timóteo, você como pastor precisa cuidar não só dos mais jovens, porque essa é uma grande responsabilidade que nós, pastores mais jovens, né, pastor Daniel, nós precisamos cuidar. Nós, pastores jovens, precisamos cuidar dos jovens. Nós, pastores jovens, precisamos cuidar das famílias. Nós, pastores jovens, precisamos cuidar dos idosos. Nós, pastores jovens, precisamos cuidar de toda a igreja. E Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, você é jovem, mas não cuida só dos jovens, cuida dos velhinhos também, cuida dos idosos, cuida das idosas, cuida de toda a família, porque Paulo disse a Timóteo: a tua principal missão, a principal missão da igreja é cuidar da família. Então eu entendo, já desde aquela época e até a época que nós vivemos hoje, uma das principais funções da igreja é lutar e cuidar das nossas famílias. Por isso que a minha mensagem hoje vai nessa linha, família. Por isso que eu disse a você que a minha mensagem é pastoral, porque é para a sua
família. Então veja, queridos, que família não é apenas uma luta da igreja, é uma luta de cada um de nós, porque nós somos a igreja. Alguém diz, às vezes, a igreja não ora mais. Na verdade, quem não ora mais somos nós, pessoas. A igreja não tem mais milagres, quem não promove mais milagres somos nós, pessoas. Entenda que quando nós dizemos que é responsabilidade da igreja cuidar das famílias, a responsabilidade não é do pastor, é da igreja, dos membros, é sua, é minha, é cada um de nós, porque o trabalho e a responsabilidade não é apenas cuidar, mas é promover a restauração familiar. A restauração da visão familiar. E talvez, queridos, nunca na história desse país, ou já em outros momentos, mas agora novamente, se é necessário, nós frisarmos que nós vivemos um tempo onde precisamos restaurar a visão familiar. Pastor, qual é a visão familiar? Um homem, uma mulher e seus filhos. Pastor, qual é a visão familiar? Um casamento patriarcal, tendo o homem como patriarca e sacerdote do lar. Um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher e não outras mulheres. Entre um homem e uma única mulher e não outras relações. E um casamento heterossexual, conforme a Bíblia nos ensina. Homem e mulher. A restauração da visão familiar não é apenas lutarmos pelos nossos filhos, mas é lutarmos por aquilo que a Bíblia nos ensina, porque entenda uma coisa que eu vou dizer a você, a salvação ela é individual, cada um de nós luta pela nossa própria salvação, mas entenda que o projeto de Deus, que engloba, que envolve, que está embutido na salvação, ele é familiar. O projeto de Deus desde a fundação do mundo é família, o projeto de Deus desde o Éden é família, o projeto de Deus desde o jardim do Éden é um homem e uma mulher e seus filhos. E se é projeto de Deus, deve ser também o meu e o teu projeto de vida. Por isso, queridos, a Bíblia tem tantos versículos de família. Eu vou pular essa etapa, eu não quero ser prolongado, quero terminar um pouco mais cedo hoje. Mas talvez um dos grandes textos bíblicos que fala sobre o poder da família é o próprio mandamento bíblico aos filhos, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. É uma promessa com mandamento? É uma promessa que tem um sentido bem claro em dizer: faz as coisas boas com o teu pai e a tua mãe, respeita, honra, que eu vou honrar você também. É como se Deus estivesse dizendo: faz isso que eu faço aquilo por você. Não é um toma lá da cá, porque com Deus não há toma lá da cá. Não é uma espécie de troca, mas é uma espécie de amor recíproco. É uma espécie de relação mútua, onde aqueles que cuidam da sua própria família, Deus tem graça e tem prazer em abençoar. Então eu aprendo, irmãos, que a Bíblia nos ensina, o texto bíblico nos ensina que nós devemos lutar pelas nossas famílias com unhas e dentes. O texto bíblico é repleto de mandamentos familiares. A Bíblia é repleta de mandamentos para o homem, para a mulher, para as famílias. A história é repleta de lutas familiares. A história é repleta de países, de nações, de aldeias que estão entrelaçadas com histórias familiares. O avivamento está entrelaçado com histórias familiares. O crescimento da igreja está entrelaçado com histórias familiares, ao ponto de o próprio Joel 2, no texto de Joel 2:28, nos dizer que os nossos filhos profetizarão. Ou seja, a família é abençoada, o milagre acontece na família, o avivamento nasce na família, e se nasce na família, é meu e teu dever, é minha e tua responsabilidade, zelar pela família que Deus concedeu a mim e a você. Glória a Deus! Por isso, queridos, eu quero avançar, e eu quero dizer a você que a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, é talvez a pergunta de quem Deus nos confiou. Porque vamos voltar ao texto. O texto tem uma linha. Eu não serei aqui imprudente em dizer a você que o texto fala de uma família como um todo, não fala. O texto fala do cuidado da família para com a viúva. Eu é que estou abrangendo esse texto e pegando outros versículos para trazer a linha do que eu quero ministrar. Porque Paulo disse a Timóteo: Timóteo, instrui os filhos a cuidarem dos seus pais. É isso que Timóteo estava dizendo. Porque aqui o texto tem um foco na viúva. Se o texto tem foco na viúva, fala da responsabilidade do filho.
Só que, como eu disse, eu estou ministrando um foco um pouco maior, em que eu quero falar também da responsabilidade do pai para com o filho, e do filho para com o pai. Então, acho que a grande pergunta é: a quem Deus nos confiou? Porque talvez você, pai, aqui, Deus confiou o seu filho. Talvez você, filho, Deus confiou o seu pai. Talvez você, marido, Deus confiou a esposa confiou o marido, mas o fato é que todos nós temos família, todos nós temos uma relação familiar, todos nós temos alguém próximo que nós podemos cuidar. Então a grande questão é que Deus confia alguém a nós cuidarmos, seja você filho cuidar dos pais, seja você pai cuidar dos filhos. Então entenda que é nossa responsabilidade, é nosso cuidado, deve ser a primeira coisa que nós devemos buscar, é o cuidado da família. Se é responsabilidade, deve estar no top 1 do que eu devo fazer, queridos. Se é minha responsabilidade, deve estar no topo da minha lista de prioridades. E eu digo isso com muito carinho, muito respeito, e dizendo a você que eu mesmo luto com isso todos os dias da minha vida, mas entenda que muitas vezes até a mim, enquanto pastor, de nada vale, ou de nada valeria, se talvez eu fosse pastor e não cuidasse da minha própria família. De nada valeria cada um de nós sermos pastores e presbíteros, talvez até sermos bispos e apóstolos, talvez até ser o Papa canonizado, eu não sei. Mas de nada valeria nós ganharmos ministerialmente todo mundo se nós perdêssemos a nossa própria casa. Porque a casa é o meu primeiro ministério, a casa é o meu primeiro chamado, a família é a minha primeira responsabilidade, a família deve estar no top dos meus cuidados. Então entenda, meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo que você vai abandonar tudo pela sua família, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que lá no âmago, lá no profundo do seu coração, a família deve ser a nossa prioridade, porque é a prioridade de Deus, e se é a prioridade de Deus, precisa ser a minha e a tua, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha e na tua casa, porque nós precisamos fortalecer a nossa família. Sabe como é que nós vamos vencer o mundo? Com famílias fortes. Porque entenda que uma igreja forte vence o mundo, pessoas fortes vencem as suas dificuldades, pessoas fortes vencem, países fortes vencem batalha. Por que Israel, não apenas agora, o que está vivendo esse final de semana, mas tantas outras batalhas já foi vitoriosa? Por que Israel é tão vitorioso? Porque tem unidade, tem comunhão, tem cuidado. Assim deve ser a família. Porque entenda, meu irmão, eu não quero ser fatalista nas minhas palavras, não quero ser defensor de Satanás, não é isso, mas entenda que Satanás é muito forte. Nós não estamos numa brincadeira de vida, não é um joguinho onde você reinicia as suas vidas, não é videogame onde você reseta e volta tudo de novo. A vida espiritual, ela é muito importante. A nossa vida espiritual é real, há batalhas espirituais travadas no universo e no campo espiritual, que nós enquanto seres humanos sentimos e sofremos. Entenda que ser cristão não é brincadeira, ser cristão não é apenas vir para a casa de Deus, ser cristão não é apenas trazer uma Bíblia, chegar aqui na casa do Senhor e cantar louvores e adoração, não. Existe uma batalha travada, que inclusive tenta destruir a nossa família, que tenta destruir a nossa casa, e nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus, com a minha e a tua família fortalecida no caminho do Senhor. Mas a minha palavra é pastoral, isso você só vai vencer se a sua família estiver fortalecida, porque casa dividida não prospera, empresa dividida não prospera. Eu não vou perguntar quem é sócio aqui em empresa, não quero constranger ninguém, mas você que é sócio, que tem um sócio, você sabe tanto quanto eu, que uma sociedade na empresa só prospera com a unidade dos seus sócios. Você sabe tanto quanto eu, que sociedade é um dos atos mais difíceis, porque é você comungar, é você unir diversas visões num único propósito, e a família é igual. A unidade da família precisa ser a nossa prioridade. Por quê? Porque quando nós temos uma sociedade bem estabelecida, nós vencemos. Quando nós estabelecemos um propósito único na família, nós vencemos. Por isso entenda que o verdadeiro sucesso da vida começa em casa.
Por isso que eu ministro e digo a você novamente que de nada adiantaria eu ser pastor, evangelista, presidente, bispo, apóstolo. De nada adiantaria eu ser, talvez aí, é brincadeira da minha parte, obviamente que eu estou brincando com você, mas de nada adiantaria eu ser o quarto elemento da Trindade, o 25º ancião, se eu dentro de casa, dentro da minha família, eu falhar enquanto pai, enquanto patriarca. Por isso entenda, queridos, isso, que a nossa primeira vitória, o nosso primeiro sucesso precisa acontecer dentro de casa. Não adianta ganhar o mundo e perder a casa, não adianta ganhar a igreja e perder os filhos. Por isso, em nome de Jesus, você será vitorioso dentro da tua casa, você será vitorioso e vitoriosa dentro do teu lar, você, filho, será abençoador para os seus pais, porque o nome do Senhor Jesus nos se manifesta sobre a minha e sobre a tua vida, trazendo ousadia e graça, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia! Por isso, priorize a sua família. E eu lembro agora de uma dinâmica que um certo professor universitário fez. Eu assisti uma aula e o professor universitário brincou com os seus alunos dizendo o seguinte para eles: eu lhes dou R$1 milhão, porém com uma condição. E os alunos, claro que na brincadeira, na dinâmica, ficaram pensando: opa, o que a gente vai precisar fazer para ganhar R$1 milhão? E aí o professor disse: será seu, desde que você aceite comigo que você aproveitará esse dinheiro hoje e amanhã você não acordará mais. E aí os alunos: não, peraí, eu não quero isso aí. O professor aumentou a oferta, R$10 milhões, mas o princípio é simples: você aproveita hoje, amanhã você não aproveita mais, você não acordará mais amanhã. A moeda de troca é a possibilidade de acordar pelo dinheiro que você deseja. Nenhum aluno aceitou. E ele aumentou e foi aumentando a sua oferta até valores astronômicos, de bilhões de reais. E nenhum aluno aceitou. A pergunta que ele fez é: por que vocês não aceitaram? E aí um aluno disse: porque talvez acordar seja mais valioso do que qualquer valor financeiro. E aí o professor disse: essa é a grande verdade da vida, é que acordar é mais valioso do que qualquer valor financeiro. E aí o professor olhou no olho de cada um e disse: o problema é que nós não nos damos conta dessa realidade. O problema é que a gente não compreende isso, de que acordar, ter a possibilidade de viver, ter alguém a quem amar do nosso lado, vale mais do que um valor financeiro. Agora a pergunta é: se acordar no outro dia vale mais do que qualquer valor financeiro, por que muitas vezes a gente se mata em busca do valor financeiro e despreza o acordar amanhã? Despreza quem está do nosso lado, despreza uma vida espiritual. E me perdoe se talvez eu seja duro nas minhas palavras, mas eu já disse a você que é uma palavra pastoral. Às vezes nós desprezamos a vida espiritual, nós desprezamos uma vida com Deus, nós desprezamos o amor familiar, porque estamos em busca de riqueza, de crescimento, de constância. Talvez você não busque riqueza, mas busque alargar a sua tenda. Pastor, eu quero crescer, e é válido, cresça, eu incentivo, eu desejo crescer na minha vida. Mas a cada dia Deus ministra ao meu coração, de que muitas vezes é mais importante eu estar sentado no sofá com meu filho, talvez não fazendo nada, mas olhando dentro dos olhos dele, brincando com ele, ouvindo o que ele tem a me dizer. Veja que às vezes nós valorizamos aquilo que é inanimado, nós valorizamos aquilo que não tem valor, porque quando nós partirmos dessa para uma vida diferente, dessa para uma outra vida, dessa vida para a eternidade, nós não levaremos nada, nós deixaremos tudo. Mas ainda assim, parece que a nossa vida é baseada, pautada, parece que ainda assim a nossa vida está direcionada a viver dessa forma. Por quê, pastor, que nós vivemos isso? Por conta do sistema que nós estamos inseridos. Um sistema capitalista de crescimento, e não me entenda mal, não sou socialista, não é isso. Mas entenda que muitas vezes o desejo pelo capital, o desejo pelo crescimento, esse movimento coach que nos ensina que nós devemos trabalhar e estudar freneticamente todos os dias, faz nós nos afastarmos do projeto de Deus. Entenda o que eu vou te dizer, até mesmo esse movimento coach acaba sendo uma espécie de projeto do inimigo, para que as famílias se desfaleçam.
Até mesmo esse tipo de movimento dentro da igreja acaba sendo um trabalho, muitas vezes, que vem das profundezas do inferno, porque quanto mais eu e você estamos preocupados com o crescimento, mais nos esquecemos quem está ao nosso lado. Quanto mais nós olhamos apenas para frente, mais ou menos nós olhamos para quem está ao nosso lado. Por isso que a minha palavra, baseada naquilo que Paulo ensina a Timóteo, entenda que tão importante quanto é crescer, também é amar quem está ao seu lado. Tão importante quanto você crescer, é você abraçar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, porque o projeto de Deus é a família, o projeto de Deus é o amor, e se é o projeto de Deus, que seja também o meu e o teu projeto, que seja também o meu e o teu propósito de vida. Por isso, queridos, em nome de Jesus, valorize a sua família, esteja atento, vigilante, cuide dos detalhes. Até hoje, queridos, eu não venho aqui arrotar santidade para cima de ninguém. Até hoje, muitas vezes eu preciso me cuidar, por conta de a gente, pastor Daniel sabe disso, a gente recebe muitas mensagens via WhatsApp, mas muitas mesmo, diariamente, são centenas de mensagens. Às vezes eu preciso me cuidar com o celular na mão, para que eu não esteja brincando com meu filho, mexendo no celular. Eu preciso me cuidar até hoje. Às vezes eu me pego fazendo isso, hoje, ontem, amanhã, eu me pego fazendo isso, e a cada momento que eu me pego fazendo isso, eu me autocobro, no sentido de que, peraí, eu preciso agora olhar para o meu filho, eu preciso agora olhar para a minha esposa. Acho que foi sexta, né, amor, que a gente deu uma voltinha, a gente foi pegar um lanche, coisa de gordo, né, irmão, sei, para pegar lanche, glória a Deus, aleluia. Aí é nós. Aí eu cheguei no carro, eu olhei, celular, eu pensei, eu vou lá pegar. Eu disse, quer saber, mas não vou pegar nada. Ai, se alguém ligar, irmão, se algum dia você ligar e eu não atender, pode ficar tranquilo que eu retorno, deixa a mensagem que eu retorno. Mas aquele dia eu deixei o celular em casa. Até a Thalita se surpreendeu, tá avançando. Para você ver como é uma luta minha, diária. Eu não vim aqui arrotar santidade, eu não vim aqui subir num pedestal de santidade e dizer a você, faz o que eu faço. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a luta também é minha. E aí saímos, eu e ela, junto com o Vinícius, sem celular, porque aquele momento era nosso, aquele momento era meu, aquele momento era família, e nada tão importante naquele momento poderia acontecer sem que fosse a minha família. Por isso eu ministro dizendo a você que nós precisamos estar atentos e vigilantes e evitar os descuidos, as distrações, porque o inimigo é vitorioso em distração, o inimigo é expert em criar distração através das redes sociais, distração através do celular, distração através da televisão, distração através dos negócios, distração através de séries, de jogos, de estudos, distração através do universo virtual, ao ponto de que se nós não compreendermos, haverá um momento em que estaremos vivendo para tudo e todos, menos para a nossa família. Haverá um momento em que o filho olhará para você e vai dizer, pai, você não está aqui, meu pai, você não está presente, e eu luto com isso todos os dias, porque eu quero que o meu filho olhe dentro dos meus olhos, eu quero que o meu filho saiba que o pai está presente, eu quero que meu filho me abrace, cresça me abraçando, porque eu sei que o projeto de Deus é para que eu, pastor Adriel, cuide primeiro da minha família. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro ao seu coração, cuide da sua família, da sua casa, do projeto que Deus colocou a você, porque essa é a sua primeira igreja, e nós devemos cuidar da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso, queridos, lute pela sua família, é a minha mensagem para você. Ore por sua família, mas não dispense a ação de estar com sua família. Ore por sua casa, mas não dispense os momentos de estar na sua casa, porque ao mesmo tempo em que nós devemos orar, nós devemos agir. Ao mesmo tempo em que nós devemos buscar a Deus em oração, nós precisamos materializar aquilo que Deus nos entrega através da oração. Porque entenda que orar sem agir é omissão. Orar sem agir é uma espécie até mesmo de infidelidade para com o projeto real de Deus, porque em momento nenhum Deus diz, ora e fica quieto, não.
Na história de Israel nós vamos olhar muitas vezes o povo orando, mas indo para a batalha, o povo orando, mas se preparando, o próprio rei Davi entrando no meio da batalha, porque é importante que haja oração, mas também que haja ação. Por isso, o que estiver ao seu alcance, faça para defender a sua família, a sua casa, defender o que Deus colocou diante das suas mãos. Queridos, eu tenho 10 minutos, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos vivendo uma batalha. Acho que todos os irmãos sabem, eu sou o escritor do livro da CPD sobre ideologia de gênero. Quando eu escrevi esse livro, foi lá em meados de 17, 18, Bolsonaro, eu acho que elegeu-se em 2018, se eu não estou enganado, foi bem num período de batalha, mas após Bolsonaro ter eleito, por conta do seu viés de direita e todos os ministros que colocaram, essa batalha de ideologia de gênero parece que esfriou um pouco. Mas o fato é que agora, nós estamos vivendo novamente uma batalha da imposição das ideologias, seja no campo político, seja no campo educacional, seja no campo administrativo, seja no mundo dos negócios. Vem de cima para baixo uma espécie de opressão ideológica, tentando aprovar todo e qualquer tipo de lei que faça com que a família seja destruída. Porque esse é o propósito de Satanás, não é um propósito de Karl Marx. Karl Marx foi apenas um mensageiro, Karl Marx foi apenas uma espécie de filósofo e pensador que materializou aquilo que lá das profundezas do inferno nasceu, no sentido de destruir a família. O Manifesto Comunista, um documento importante, ele chega a dizer de maneira bem clara que a família precisa ser abolida, porque a família é o primeiro campo de batalha, a família é o primeiro campo de opressão, porque a grande questão entre esquerda e direita é essa visão opressora que a esquerda tem para com a direita, que o pobre tem para com o rico. Então entenda que isso não é apenas uma questão filosófica, ideológica, é uma questão espiritual de batalha, e nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo essa batalha agora. Novamente, sobe-se ao palco da política as discussões acerca desse sentido. E não pense você que isso está longe. Não pense você que não chegará na sua casa. Não pense você que isso não chegará no seu bairro. Porque isso é real, está aqui do nosso lado, na nossa cidade. Não diretamente no nosso município, mas nas pessoas do nosso município. Então não pense você que esta palavra de hoje é para quem está do lado. Pastor, é para o vizinho. Eu conheço a família do meu irmão. É para ele, não, é para você. Porque nós precisamos defender com unhas e dentes os nossos filhos. Nós precisamos defender com unhas e dentes a nossa casa. Nós precisamos defender com unhas e dentes uma sexualidade sadia para com os nossos filhos, porque esse é o projeto de Deus. Então a minha mensagem é: cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide dos propósitos e projetos de Deus dentro do seu lar, cuide da visão bíblica que Deus estabeleceu para você, cuide da oração, da leitura bíblica, cuide do amor e do respeito dentro do seu lar, porque quando nós cuidamos, nós estamos cumprindo aquilo que Paulo ensina a Timóteo, de cuidar da nossa família, cuidar da nossa parentela, cuidar da nossa casa, porque aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, para a igreja de Éfeso e região, não acontecerá na minha e na tua vida. Nós não seremos chamados de incrédulos, nós não seremos chamados de infiéis, porque eu e você cuidamos da nossa casa, eu e você cuidamos da nossa família, e a nossa família será abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a sua família é mais importante do que qualquer coisa. A sua família é mais importante do que o modelo de negócios. A sua família é mais importante do que um crescimento ministerial. Aos obreiros aqui eu digo isso. Essa palavra é para mim. É mais importante do que o crescimento ministerial. A sua família é mais importante do que qualquer capital de investimento. Porque é o texto, não é eu. Não me tenha por pesado nas minhas palavras. Mas o texto nos diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel. É pior do que o descrente, porque ele nega a palavra do Senhor Jesus, ele nega aquilo que a Escritura e aquilo que a Bíblia nos ensina, ele nega a sua própria fé, porque a fé é pautada naquilo que a Bíblia nos ensina, e uma das premissas do ensino bíblico é a família.
Por isso, queridos, eu quero deixar essa palavra e dizer a você que Deus cuida e vela da nossa família, Deus cuida e vela da nossa casa. E a última parte do meu texto, eu já vou encerrar, é que nós temos um auxílio. Nessa batalha nós não batalhamos sozinhos, porque há batalhas que muitas vezes você entra sozinho na guerra, há batalhas que nós travamos muitas vezes sozinhos, há batalhas que você trava por escolha, mas há batalhas em que nós temos uma espécie de soldado ou de exército ao nosso redor, e lutar pela nossa família é uma batalha onde nós temos apoio, onde nós temos o Espírito Santo, onde nós temos os céus ao nosso lado, onde nós temos o próprio Deus desejando isso para mim e para você. Por isso eu quero trazer esta palavra de incentivo a você. Primeiro uma mensagem de alerta, mas agora uma palavra de incentivo, em dizer que Deus também cuida da sua família, Deus também cuida da sua casa. Deus vela por aqueles que ama, e se vela por aqueles que ama, Deus vela pela sua vida, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus filhos, a partir do momento em que nós dobramos os nossos joelhos, e nos colocamos na presença de Deus, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando do seu futuro, Deus está cuidando dos seus filhos. Por isso, em nome de Jesus, receba esta palavra de bênção. Deus vai cuidar do seu futuro, Deus vai cuidar das suas gerações, porque nós estamos debaixo da glória e da graça de Deus. Não se preocupe. Talvez você tenha orado, mas Deus está dizendo a você: eu tenho cuidado dos seus. Talvez você tenha se preocupado com o futuro dos seus filhos. Deus está dizendo: eu tenho cuidado dos seus. Basta nós entendermos essa palavra e colocarmos no nosso coração o mesmo desejo de Deus de cuidar da nossa família. Estabeleça esse propósito a partir de hoje. Deus, eu quero cuidar da minha família, e Deus vai cumprir o propósito do seu coração, e vai cuidar da tua casa, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar do seu pai e da sua mãe, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia! Por isso não desista, não desista do seu casamento, não desista da sua relação familiar, não desista da sua relação com os filhos, porque é tudo que o diabo quer, mas em nome de Jesus ele não será vitorioso. Em nome de Jesus, a minha e a tua família será a evidência desta cidade. Outras famílias vão olhar para mim e para você e vão dizer: eu quero ser igual, eu quero viver como eles, eu quero ter felicidade como eles, eu quero estar na casa de Deus como eles, porque a minha e a tua família é luz para este mundo, é sal para esta terra, e por onde nós passarmos, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Glória a Deus. Esteja de pé, eu quero orar pela sua vida.